O episódio de hoje é acerca de filosofia oriental. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Para trabalhar a questão de filosofia, pensamento, filosofia oriental, nós estamos hoje aqui com Plínio Tsai. Boa tarde, bom dia, boa noite, Plínio. Obrigado, Daniel, agradeço. Não, eu que agradeço por estar aqui, por dedicar o tempo para estar conversando aqui conosco. Eu te queria perguntar o seguinte, Plínio. Quando eu fiz a graduação em filosofia, e isso se sustenta até hoje, na Universidade Argentina e especialmente na Universidade Brasileira, nós entendemos que a filosofia é algo que nasce na Grécia antiga, no século 4 ou 5 antes de Cristo, que essa é uma tradição que se mantém no cristianismo europeu, e que depois passa ao projeto de ciência e filosofia europeia moderna, até que esse modelo se expande junto com o modo de vida econômico, social e político europeu para outros lugares. Então, filosofia seria aquilo que se fez na Grécia, no cristianismo, na Europa, e que de algum modo se reproduz na periferia do mundo, supondo que a Europa é o centro do mundo, é o que se reproduz a partir do que eles fizeram. Qualquer outra forma de pensamento não era considerado, não foi considerado, e para ser sincero, não é considerado até hoje, porque nós aqui no Brasil falamos muito de inclusão social, mas falamos muito de outro tipo de pensamentos, mas você vê que as grades curriculares dos cursos de filosofia das universidades federais, estaduais, não mudou. Ainda continua a filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, e não se incluem outras coisas, a não ser como cursos optativos, digamos, como convidados, como hóspedes, mas não como alguém da casa. Então, o pensamento que surge em América, que surge na África, que surge na Ásia, não é considerado um pensamento filosófico. A primeira pergunta, existe filosofia em Oriente? Eu penso na contraposição do Hegel. Eu penso que existe. Por quê? Ainda que a gente use as categorias de pensamento que ele usou, ou a taxonomia que ele usou, no que diz respeito à centralização da razão grega, ainda assim, o modo de pensar que o Hegel usa para dizer sobre a existência ou não de filosofia, que é, por exemplo, a autonomia do homem e a sua liberdade, e ele diz que na China só existiria autonomia de pensamento para o imperador, porque para o resto do pessoal está sempre submetido à visão do imperador e submetido a uma questão de escravização do pensamento. Mas não é. Não, por quê? A razão que ele está buscando, eu acredito que ela tem que dar uma mudança para o campo da cognição. Toda cognição, de certa maneira, é racional. A razão é aquilo que conecta, aquilo que dá sentido, aquilo que dá liga, aquilo que conduz o pensamento para algo. Esse algo pode ter uma função, pode não ter uma função útil. Mas acontece que todo ser humano tem isso. E essa redução que o Hegel se propõe a fazer, usando como arrimo os gregos, me parece um pouco indevida e um pouco justificável a partir de um ponto de vista político. Mas não a partir de um ponto de vista, por exemplo, da busca pela verdade, que é algo característico do grego. É interessante isso, não? Parece que no final das contas os departamentos de filosofia de Brasil são hegelianos, não? Mantém esse movimento do pensamento como um movimento da razão, que na verdade pode ser contraposto com outras leituras, mas são um pouco hegelianos os departamentos.
y acaban tomando o logos grego como si fuese algo así, como a origem da continuidade, o que vai ser a ratio e o que vai ser a razão europeia moderna. Coisa que vemos, digamos, se a gente se aproxima um pouco dos textos, bem diferente uma coisa de outra. Uma coisa é o logos de Heráclito, outra coisa é a ratio latina, e em vários de seus aspectos você trabalha justamente essa área com bastante profundidade. E outra coisa muito diferente vai ser aquilo que vai se chamar de razão desde Descartes até o próprio Hegel. Então parece que toda essa diversidade é de algum modo, como disse você, politicamente articulada como se fosse uma unidade, deixando de lado os outros tipos de pensamentos que surgiram, filosóficos que surgiram em outro lado. Nós poderíamos dizer que na Índia tem filosofia? Olha, não só na Índia, na China, no Japão, todos os países periféricos, inclusive, do chamado sul global, que o pessoal chama agora, todos eles têm filosofia. Todos eles têm uma busca de sentido de vida. Todos eles inclusive tem muitas vezes tem uma filosofia que já não está mais subordinada a uma busca religiosa. Como, por exemplo, no budismo. Isso aconteceu no século V a.C., logo depois no século III a.C., depois volta a acontecer várias vezes em outros movimentos. O que acontece no século V a.C. com o budismo? O fundador da tradição budista, que é o Buda histórico, o Buda que a gente chama de Sakyamuni ou Gautama... É uma espécie de Sócrates, digamos. Na mesma época. Confúcio, Sócrates, Lao Tse, mesmo pessoal, ele está tudo na mesma faixa ali. O que me parece é que o referencial marxista histórico é aquele... histórico material, para não falar materialismo histórico, me parece que é onde a gente consegue enxergar alguns dos elementos que foram capazes de produzir uma espécie de pensamento que enxerga a razão como algo a ser posto no centro para entender a realidade. Nos seus aspectos mais brutais. Quais são os aspectos mais brutais? Inexoráveis. Quais são eles? Doença, envelhecimento, morte. A morte do outro é sempre um impacto tremendo. O decaimento de uma árvore começa a envelhecer, mas por que ela está envelhecendo? Por que meu pai está envelhecendo? Por que morreu de doença? Por que meu filho morreu de doença? Por que minha mãe morreu de doença? Que é o problema grego, o problema do devir, é o problema platônico da corrupção. Isso. Em sânscrito, a Nietzsche. É um dos pontos centrais da filosofia budista. O Buda isso é pensado a partir do século V. Século V. Por quê? Porque nós temos, agora usando uma categoria weberiana, nós temos uma concentração em cidades que permitem um acúmulo de riqueza, agora estou sendo marxista, né, na parte de materialismo histórico, que weberiano também, que conduzem para uma diferenciação de classes. Isso permite pensar o mundo de uma forma diferente. Mas não é porque é da autonomia do Hegel, não. É porque é uma construção social mesmo. E essa construção social se dá então no século V a.C. e a partir na Índia com o budismo. Com um substrato já de mais de 10 mil anos, que são os Vedas. O Buda, ele não fala fora do contexto próprio do tempo dele. Os Vedas já vinham. Os Vedas já vinham. Aí o Buda pega aquilo e usa aquilo como crítica. Ele faz uma crítica que rompe com os Vedas, em muitos sentidos, outros sentidos ele é só uma continuidade. Mas um dos sentidos que ele começa a romper com o pensamento popular dos Vedas, e não é o pensamento mais, assim, vamos dizer assim, das minorias, estão fazendo filosofia na época dele, já dizendo que tem filosofia lá. É o pensamento da maioria. Ele rompe, ele diz assim, não existe um eu divino. Atman é um grande problema para a filosofia budista, porque ele é um conceito muito ligado àquilo que se classificou eurocentricamente como religião, a partir do século XVIII e XIX. O Buda rompe com os Vedas. Os Vedas são a maioria, digamos, a interpretação, o fluxo principal de interpretação, ele rompe. Qual é o ponto mais importante dessa Ao ruptura? meu ver, é a justiça social, uma proto-justiça social que o Buda está fazendo. Porque ele não consegue entender como que uma religião que se propõe a chegar até a elevação máxima da felicidade humana, da satisfação máxima humana, que é a união do indivíduo com o Brahman. Eu estou usando a categoria individual que eles tinham naquela época, né? Mas você tinha a questão do Atman, que é muito próximo com a ideia individual. É por isso que os ingleses vão lá e puxam isso aí. E
para eles, né? Para justificar a categoria de sociedade complexa como individualismo. Então, eles juntam isso aqui e dizem o seguinte: o Atman tem que se dissolver em Brahman. O indivíduo particular tem que se dissolver no universal. Quando ele faz isso, ele encontra a felicidade. O que o Buda... Só que esse pensamento acaba levando a uma espécie de pensamento de justiça natural que atribui a cada indivíduo as desgraças que ocorrem no mundo e com ele mesmo em função de algo que ele fez em vida pregressa. Por quê? Porque não tem como justificar isso. Isso aqui é um pensamento religioso. Certo. Quando ocorre a filosofia budista, igual eu falei para você começa a ter um rompimento dessa categoria. Ele começa a romper. Ela começa a falar, não é assim, com o próprio Buda. Ele começa a falar, não. O karma não é isso que vocês estão dizendo. E o que é o karma? O karma é um princípio de causa e consequência, não guiado só pelo indivíduo. Não há necessidade de se falar diretamente de vidas anteriores, como aí estou falando do ponto de vista da filosofia budista. Se a gente for falar sobre o ponto de vista da religião budista, aí você precisa falar de vidas anteriores, porque ela tem um contexto cultural. Há uma religião budista e há uma filosofia budista. Há um pensamento religioso budista. Sim. Só que quando a gente fala de religião aqui, a gente tem que usar categorias, infelizmente, eurocêntricas, ligadas a uma questão de academia europeia. E, por outro lado, você tem uma filosofia que está com ele junto. Sim. E eu consigo justificar isso. Quando o Buda fala assim, Anatman, ele está falando, não tem um eu divino. Não tem um eu divino já no homem. O homem é produto daquilo que ele precisa construir. Não estou falando de David Hume, não. Estou falando de interdependência. O homem, ele é um fluxo interdependente com a realidade que o cerca. Isso inclui árvores, isso inclui chão, isso inclui sol, isso inclui tudo que está em volta. Inclusive seres humanos, inclusive animais, inclusive coisas que a gente não consegue explicar, que eram chamadas de espíritos. Que depois a filosofia budista vai dizer, olha, vamos com calma nessa parada de espírito, outros mundos, porque a gente não consegue ver. Olha lá, o domínio da razão. Então aí você tem um mundo interdependente. Pratitya Samutpada, quer dizer, aquilo que acontece no indivíduo, aquilo que se co-origina no indivíduo, na pessoa, é melhor se ter uma pessoa, se transforma também em algo que se origina na sociedade. De maneira que sociedade e indivíduo, eles funcionam como se fosse um organismo interdependente. Nada demais, porque povos originários aqui no Brasil também pensavam dessa maneira. Africanos também pensavam dessa maneira. Estava pensando exatamente nisso, nessa interdependência. Interdependência. Tanto é que o estilo de vida que eles abarcam é outro. Claro. Mas não quer dizer que os budistas querem viver na oca. Claro. Né? Não. Mas o que nós temos aqui é nada contra a oca também, porque eles têm um sistema deles ali e tal. Outra forma. Mas assim, os budistas, por exemplo, se a filosofia budista chegasse até a oca, ela diria assim, mas vocês têm um problema aqui de guerra entre tribos. Isso aqui nós temos que rever, porque matar não pode. Né? Então, mas por que matar não pode? Por quê? Por causa da empatia. Eu não quero morrer assim. Mas vamos fazer uma subversão dos valores. Morrer é algo honrado, que a gente assiste também no Japão. Isso também tem na China, isso também tem na Coreia. Na Mongólia, principalmente, a Mongólia é uma coisa assim que morrer até o advento do terceiro, do Sonanjatsu, que seria o terceiro Dalai Lama, mas não era Dalai Lama, foi ele que recebeu o título de Dalai Lama lá na Mongólia. Nós estamos falando aqui, mas estamos falando de treco anacrônico. Não estamos. Não estamos, porque nós estamos falando de uma categoria filosófica aqui, que é a não violência. Então, essa não violência é não matar. Esse não matar se expande. Isso aparece na fundação do budismo. Na fundação. Quando o Buda fala do Pratimoksha, ele fala não matar, não roubar ou não pegar aquilo que não te foi dado. Ele fala não fale mentiras em relação às suas atribuições espirituais. Veja, aí a filosofia budista vem depois e transforma esse não mentir sobre suas qualidades morais. Há uma reflexão ontológica e uma reflexão ética. Ou política, exato. Política. O que acontece depois do Buda? Depois do Buda você tem um apagamento, você tem uma religião de silêncio. Porque ele era uma religião minoritária. As construções, o pessoal diz que não foi construído. Eu sou contra isso, eu acho que foi construído. Foi se construindo uma imagem do Buda, literariamente. Agora, isso eu estou falando dentro da filosofia budista. Se eu for falando da religião budista, muda, porque ela tem parâmetros que ela não pode ser... esses parâmetros caracterizam ela. Então, por exemplo, uma coisa que caracteriza a religião budista é acreditar numa supra ou super racionalidade que é capaz de, a partir de um substrato que existe em todas as coisas, acessar pontos de memória que te atribui, né, como filósofo, é claro que eu não aceito isso,
um conhecimento enciclopédico constante de uma geração após a outra que por causa das realizações espirituais, transmite para a pessoa uma capacidade de ser um HD gigantesco que memoriza tudo com toda a precisão do mundo, numa eficiência muito maior do que até máquina, em termos de memorização de texto. Sim. Isso é um arhat para o pessoal que trabalha dentro dessa configuração religiosa aqui. Certo. A filosofia extrapola isso. A filosofia, como já estava acontecendo na época do Buda, você tem resistências lá dentro falando assim, mas não foi assim que o Buda me ensinou, não. Esse negócio que vocês estão falando aí, isso aí, o que é isso aí? Isso você acha nos agamas chineses. Você também acha no Theravada. O que é isso aí que vocês estão fazendo? Não, o Vinaya que ele me ensinou, o modo que ele me ensinou é Chineses, diferente. Theravada, que significa? Então, o que seria isso? O budismo ele era unificado enquanto produto cultural indiano. Sim. Com a ideia de karma enquanto justificação para renascimento, para pagamento de dívida. E à medida que você vai passando suas vidas, você vai pagando as suas dívidas, adquirindo sabedoria, jnana, em sânscrito, e aí até o momento que você se dissolve em Brahma. Uhum. Quando o Buda entra aqui e fala assim, olha, não dá para abarcar essa ideia. Porque isso justifica diferenças de classes sociais. Eu estou usando classe, mas lá o termo é Varnya. Existia um pouco de mobilidade, hoje já não existe mais. A mobilidade é muito baixa lá, inclusive com homicídios, porque se uma de uma classe dos Kshatriyas se apaixonar por alguém dos Shuryas e casarem escondidos, são mortos pela própria comunidade. Isso é Ambedkar falando, isso é um absurdo, vamos tirar tudo isso fora e vamos colocar... Isso acontece na Índia. Isso acontece na Índia agora, hoje, se a gente abre o jornal, você encontra isso, encontra documentários, etc, no YouTube e outras redes. E o que acontece lá é assim, você tem uma não mobilidade até hoje. De onde veio isso? Como que se pode defender um Atman divino, isso é o Buda falando, com esse nível de diferenciação? E o Buda dizia, olha, esse pagamento kármico, que muitas vezes é repetido dentro da religião tibetana, da religião chinesa, é confrontado pela filosofia budista e pelo próprio pensamento do Buda, dizendo que é interdependente, é pela justiça natural que se entende, mas não é porque tem um controle brahmânico, Brahman controlando a coisa. Não existe uma ordem que olha de cima para baixo para você falando assim, olha, você fez a coisa errada aqui, agora você vai reencarnar para cá. Ele dizia que não. É uma consequência da ação. E olha só que coisa. Quando ele fala que é consequência da ação, ele cria uma racionalidade aqui dentro. Aham. E quando ele cria uma racionalidade, nós começamos a ver o início da filosofia budista aparecendo. Essa filosofia se desenvolve, entra em diálogo. No século III com Ashoka. Como você me perguntou, agora assim, ó, você tem o Buda morre, você tem o hiato de 2 séculos, pelo menos, uma religião de pobres e de pessoas silenciosas, e a prova justamente que o budismo não era alguma coisa dominante, é justamente esse silêncio, que ele é reconstruído a partir de textos do século da dinastia de Ashoka, entre 3 e 2 a.C. Começa esse processo aqui, e aí, na Índia, na dinastia Maurya. Uhum. E aí você começa uma religião silenciosa a aparecer como uma religião dominante. Por quê? Porque o imperador, Ashoka, se converte ao budismo a partir do momento que ele matou 10 mil do povo dele, num cerco. Ele começa a se sentir mal, fala, como é que eu posso querer salvar o meu povo matando? E ele se sente super mal, não consegue mais dormir, não consegue mais ter paz. E aí o sobrinho dele, que inclusive ele matou o pai do sobrinho, por busca por poder, ele matou os 2 irmãos dele por isso, falou assim, meu tio, eu virei monge por aquilo que você fez, agora eu vou te passar a paz que eu obtive. E apresenta o budismo para ele. Diz a história indiana que ele também tinha uma esposa que era budista, e que aí aponta para ele o caminho também. Eu acho boa a ideia, porque nós trazemos a mulher para dentro da história, não ficou uma história só machista. Uhum. E depois nós temos o mestre dele, do sobrinho dele, aparecendo na história, e convertendo a Ashoka de vez, através de meditações e outras coisas, através da visão da interdependência, ele entende que aquilo que ele fez foi muito errado, mas que existe salvação para ele e para o povo dele ainda. E aí ele faz o quê? A visão que se tinha ali é que o rei é o ponto convergente de toda a ordem universal. É a mesma coisa que na China com o imperador. Você tinha uma visão de convergência. Então, o Ashoka falou assim, eu matei 10 mil, então agora meu povo está fadado ao karma. Tudo que eu fiz vai ser destruído.
Daí ele aprende, através da filosofia budista, que se destaca da religião, Sim. que não. Que existe chance ainda, que ele pode corrigir o fluxo histórico. E aí, a partir desse momento, ele transforma aí numa administração que tem como ponto focal, de acordo com os éditos de Ashoka, que estão em pedra, ainda bem que ele teve a mentalidade, eu vou colocar isso em pedra, que a filosofia budista deixa de ser uma filosofia religiosa e passa a ser uma religião universal para o mundo. Isso está nos éditos dele. Ele estava pensando em Dharma, não mais como um Dharma do Buda, mas como um Dharma universal. Agora é interessante esse ponto que toca, porque geralmente a gente tem a ideia de que o budismo é uma certa passividade, não tem nada para ser feito. E pelo que você está dizendo, quando se retoma o budismo a partir dessa dinastia, há uma ação política a ser realizada. Uma ação política que foi aplicada por ele. A filosofia, então nós temos primeiro extrato religião. O pensamento religioso, muito parecido com aquilo que acontece na Grécia, começa a conduzir para questões no próprio fundador, que são questões filosóficas. Depois, quando chega em Ashoka, aquilo já não é mais de grupo, não é mais religião iniciática, e aí que está o ponto. Se universaliza, se abre. Exato. Estourou o ponto da religião iniciática. Ela passa a ser Dharma para o mundo, a ordem para o mundo, um pensamento político mundial, que se junta com o pensamento grego, do Alexandre o Grande, está aqui na borda, é nesse mesmo período. Quer dizer, no século muito próximo do Buda começa isso, Ashoka e Alexandre o Grande começam a ter contatos. Eu li um livro de um filósofo, pelo menos é assim que eu entendi, que se chama Nargayuna. Século II depois de Cristo. Quem é ele? Isso aí é um século, já é muito na frente do que eu estou falando, né? Nagarjuna, ele já está na frente. Nagarjuna, eu estou falando... Ele já está depois que virou imperial o budismo, já depois o budismo que se expandiu, já está gigantesco. Mahayana já foi abarcado dentro da Índia, já não é mais uma coisa espúria. Mahayana quer dizer o sistema universal. Mas não é que os Theravadas, os Staviravadas não eram universais. Eles tinham um pensamento universal porque a Ashoka estava empurrando isso. O Dharma é Dharma para o mundo. Dharma é o quê? A verdade política e a verdade ontológica para o mundo. Não pode ficar mais preso nas nossas bordas, tem que se expandir. E a Ashoka pega e manda emissários para a Grécia. E eu acho que tem contato com o estoicismo. Quem manda emissário para a Grécia? Ashoka. Manda emissários para a Grécia. Em que época? Século II. Século II manda emissários? Manda para a Grécia. Ele manda para Israel, para a região que está aqui, Israel, Pérsia, etc. Ele manda para o Egito. Ele manda para uma série de países aqui em volta. Emissários que são missionários. E manda o filho dele e a filha dele para o Sri Lanka. E é essa Sri Lanka aqui que vai dar origem ao budismo Theravada. Século V depois de Cristo. O que estava em singalês foi traduzido por Buddhaghosa e sua equipe. Todo mundo fala Buddhaghosa por quê? Porque é um individualismo eurocêntrico que gosta de colocar uma pessoa individual lá. É o pensamento inglês. Não, o indivíduo. Não é indivíduo, não. É um grupo, junto com Buddhaghosa, que fundam uma academia no Sri Lanka e traduz do singalês para o Pali. E eu sou um filho direto deles, porque eu venho da Universidade da Kelaniya, junto com o pessoal de Hong Kong, são produtos dos dois ali, né? Ainda bem que eles pensaram assim. Então, eu tenho o budismo Theravada, tenho o budismo Mahayana comigo. Então, tem o budismo da Índia. Da Índia, Theravada, como a gente chama hoje, ele é do século V depois de Cristo. E o Theravada. Mas só que o Theravada é diferente do budismo da Tailândia. Tailândia é 1 antes de Cristo. A Ashoka manda missionário para lá. Tem um budismo na Tailândia com características particulares. Tem um budismo em Sri Lanka, que é o budismo Theravada, que é essa dominância toda. Que é o budismo Theravada. Tem mais budismos? Tem vários. Na China, nós temos um budismo, atualmente só tem 3. Já foi. A época dos vários budismos, já foi. Você tem Chan, que é um budismo específico chinês, que tem filosofia também. Você tem o budismo Vajrayana, que é o budismo Gelug. Mas então você tem 2, você tem Chaldo e Gelug. Exato. Então, que é o Vajrayana, é o Gelug, que é do Dalai Lama, né, que é a força dominante, mas isso não quer dizer que não tem Enigma, Sakya, Kaju, tem lá dentro também. E por fim, nós temos mais um budismo que é o Jintu, Terra Pura. E o Zen budismo? O Zen é Chan. O Zen é Chan. Chan é que no então Japão... tem 3 budismos no mundo. Hoje, na China. É na China. Na China. Tem um budismo japonês. Tem um budismo japonês, vários. Que é diferente. É diferente. Então tem um budismo em Sri Lanka, outro em Tailândia, outro na Índia, 3 na China.
outro 5 na Mongólia, 5 diferentes na Mongólia. Aham. E cada um vai tomando características. Aí, 5 no Tibete. 5 de tradição tibetana, pelo menos 5. E cada um deles vai adquirindo a característica do seu povo. Isso prova que tem filosofia. Senão era impossível. Senão isso se trata só de neocolonialismo. Só que não fica neocolonizado. A filosofia está lá dentro. E a filosofia não está ligada à religião. Porque se tivesse, não dava. Então não existe uma religião budista universal que é igual para todo mundo. Sino que existem diferentes tipos de formas religiosas de budismo e formas filosóficas de budismo. E o próprio Buda, ou Buda histórico, que o pessoal não gosta de falar, alguns pessoal, não, para que eu estou falando de Buda histórico? Não, quando a gente vai falar de Abhidharma tem razão, não precisa falar. Agora, quando está falando de uma questão de verificação de como era o budismo originário, ou uma tentativa de reconstrução dele, porque tem pelo menos aí 2 a 3 séculos de silêncio, porque é religião de pobre, né? Religião de pobre é assim. Cristianismo. Quem a gente tem de realmente da religião cristã autenticamente judaica? Não tem. Você tem a partir da construção dos padres principais, são os padres da patrística que conectam o semitismo com o helenismo. Conectam os dois e a gente começa a ter registro. Antes isso não tem. É muito pouco. Né? Ninguém sabe direito o que aconteceu com a família de Jesus depois da morte de Jesus. Sei lá, eu tive que ir lá para ver alguma coisa. Descobri que os netos da terceira geração pós-Jesus foi chamado de imperador. E o imperador falou assim: o negócio é o seguinte, falaram que vocês são descendentes do tal do rei dos judeus aí, então eu quero dinheiro. Onde está isso? Está nas catacumbas ali em Nazaré, da igrejinha ali, que é um santuário hoje da Anunciação. Eu desci nas catacumbas para ver as coisas arqueológicas. E tem essa história lá no muro, lá. Ó, e aí o imperador, não lembro o nome dele, falou assim, olha, eu quero dinheiro. Eles falaram assim, ó, dinheiro não tem não, sabe por quê? Porque o nosso antepassado aí, Jesus, ele falava que o reino não é deste mundo. Acho que te informaram errado. Aí o imperador falou assim, então vocês são loucos, vai embora antes que eu deixe chibatada em vocês. E mandou os caras embora. A gente não sabia disso. E minha mãe é italiana e eu aprendo isso desde criança. Como é que eu não sabia disso? Não tinha nem ideia de que a família de Jesus tinha todos esses entrementes lá dentro, entendeu? Por que a gente não sabe disso? Porque é uma religião de pobre. Claro. O budismo é religião de pobre também. Não adianta falar que não era. Não, porque isso é uma construção posterior. Para justificar o quê? Para justificar que era uma religião de glória. É o triunfalismo budista que está aí dentro. Mas inicialmente não era. Então, mas voltando para o nosso assunto original. A filosofia, ela começa a aparecer como algo que está apoiando, de certa maneira, a religião, mas não está submetido mais a ela. Por exemplo, no século VII d.C., no Tibete, nós tivemos uma perseguição budista contra os Bonpos. Como vínculo, para você ver como a filosofia política começou a acontecer. O rei tibetano falou assim, não gostei, vou romper, quero uma questão de domínio daquilo que eu acho que é o certo para o meu povo. Como que ele usou? Ele usou a filosofia budista, política. E usou a religião como arrimo. Então vamos fazer uma padronização. E aí o que ele fez? Perseguição religiosa. Um dos mestres Bonpo, Drempa Nanka, fez um poema belíssimo que diz assim: budistas e Bonpos ambos estão em religiões que são falácias. Porque se ambos buscam a libertação de todos os seres humanos, não existe mais religião. Portanto, vou me tornar um monge budista. Não quero morrer, em outras palavras, né? Foi o que ele fez. Ele raspou a cabeça e falou, tá bom, agora eu sou um budista então. Por quê? Porque eu busco a libertação das pessoas. Eu não estou buscando uma identificação política. No momento que ele faz isso, ele está diante da filosofia já. Né? E essas filosofias então vão tomando elementos próprios de cada lugar. Cada lugar. Então, tem filosofia budista japonesa, chinesa, indiana. E a brasileira? E a pergunta era essa. E a brasileira? E a brasileira? Não tem. Porque aqui, não é que eu quero fazer crítica aos meus amigos que são budistas. Eu tenho vários amigos que são budistas da terra pura japonesa, budismo Shin, budismo tibetano, né? Aqui em Campinas nós temos o Padma Santen, lá em São Paulo nós temos a Monja Coen, nós temos diversos outros, né, gigantescos, que eu não estou citando aqui porque, né, não dá tempo, mas nós temos diversas pessoas aqui dentro. Nós tínhamos o já falecido Ricardo Mário Gonçalves, um super professor da USP na área de História, né? Então nós temos o Ricardo Sasaki também. Quando começou o budismo aqui no Brasil? Junto com a imigração japonesa. Vieram junto com Foram os japoneses que trouxeram o budismo. Em termos de povo, em termos de sociedade, são eles.
Antes tem chineses? Tem chineses da época da colonização brasileira, lógico que tem lá no Rio de Janeiro e tal, mas eles não fizeram. Não havia budismo. Não, eles deixaram entre eles. Os japoneses começam a criar as suas estruturas sociais e começam a colocar templos. Isso começa a atrair brasileiro lá para dentro. Certo. E embora exista uma questão reacionária em japonês, que fala assim, não queremos estrangeiros entrando. Eles são muito mais abertos que os chineses nesse ponto e falam, não, mas deixa eu entender o que está acontecendo. Aí você tem um trânsito religioso. Você tem japoneses que se tornam católicos e católicos que se tornam budistas. Você começa a ter um trânsito religioso na Berlim da sociedade, na exclusão, assim, na periferia da sociedade, escondido. Mas o budismo brasileiro ainda está por ser realizado. O budismo brasileiro ele ainda tem que ser realizado. Por quê? Porque ele ainda é um produto ligado a coisas da cultura tibetana, japonesa. Por isso que eu falei que não estou fazendo crítica. Não estou dizendo, olha, vocês deveriam fazer. Não, precisa ser feito. Não é deveria, já está além, já passou do tempo. Precisa fazer alguma coisa que seja brasileira, que olhe para o negro. 12 milhões de negros morreram na nossa fase de colonização. 6 milhões de índios morreram, continuam morrendo hoje. Aí o negro se mistura com o branco, aí vira um mestiço. O mestiço que levantou o país, e o mestiço é sempre visto como sub-raça. Eu sei disso porque eu sou mestiço. Então, assim, eu tenho um lugar de fala, né? Como dizem, eu não concordo com o lugar de fala, mas agora eu tenho que usar ele. Mas então, veja, a gente está diante de um problema que se a gente não fizer a filosofia budista olhar para dentro do campo brasileiro e ver a identidade brasileira com toda essa carga histórica de vulnerabilidade de povos que nós temos aqui, seja o escravizado que foi vindo da África, seja o índio que teve aqui, seja o migrante italiano que fugiu da guerra, ou fugiu de condições ruins lá dentro, ou espanhóis, etc. E ainda entrar para dentro do fluxo de correção histórica. O que é isso? Nós tivemos aqui todas essas mortes vindas de coroa portuguesa e coroa espanhola, todo esse fluxo de opressões, etc. Se não entrar para dentro desse fluxo de correção, nós não temos um budismo brasileiro. Nós vamos ter uma repetição. Uma repetição do quê? De um modelo que hoje imita muito o modelo norte-americano e o modelo europeu. Um modelo que está ligado a sociedades complexas, altamente individualistas, que ficam pensando só em atingir a iluminação enquanto objeto de indivíduo. E o budismo não é a filosofia salvação budista individual. É uma reação em relação a isso. É uma reação total, porque é interdependência. Pratitya Samutpada pode ser visto como, na propedêutica do Buda, ou na pedagogia do Buda, ele começa do indivíduo, ele começa da questão egoísta. O ego, o ismo, a autocentralização. Mas ele extrapola isso para dizer assim, o mundo, o mundo, o mundo. O Bodhisattva é aquele que procura pela libertação de todos os seres. Bom, então é o filósofo. Não é só o religioso, é o filósofo. Porque ele busca pela libertação do sofrimento de todos os seres. Ah, isso é impossível? Não sei se é impossível ou não. Pode ser um horizonte utópico, pode ser. Mas é bom. E se a gente não começar a sonhar o Brasil desse jeito, não resgatar aquilo que aquele pessoal daquela geração de 1930 fizeram, de sonhar o Brasil dessa maneira, a gente nunca vai conseguir muita coisa. E eu venho de uma linhagem que está aliado não só às artes marciais orientais, como à arte marcial brasileira, que é o jiu-jitsu. E meu mestre, que eu chamo ele de grande mestre, é o Álvaro Barreto, que é um educador. Ele sempre trabalhou dentro da educação. E isso vem muito dele, de sonhar o Brasil como um meio para a educação dos povos excluídos, da nossa população excluída, e dos povos excluídos da América Latina inteira. Então isso eu me inspirei muito nele. Ele trabalhou o tempo todo com educação. E olha, é uma coisa fantástica. Quer dizer, ele é daquela geração, do pessoal que sonhava o Brasil. Hoje parece que o pessoal não está sonhando mais nada. Não está sonhando o Brasil mais, daí parou. Cadê o pessoal produzindo uma coisa, falando assim, vamos para dentro do horizonte utópico, vamos tentar produzir alguma coisa. Mas o horizonte utópico é sempre algo perigoso. Porque de repente o horizonte utópico foi reificado e começa a eliminar pessoas, porque tem que ser esse modelo aqui. Né? Então, é algo que a filosofia budista não permite também. Ela é muito útil, não para dentro da religião budista, porque daí nós estamos falando de lugares, de grupinhos. Nós temos que pensar a filosofia budista num âmbito geral que se alia, por exemplo, ao peronismo, a filosofia peronista. Se alia a filosofia da América Latina, do Henrique Dussel. Tem que ser alguma coisa que entra para dentro dessa questão de transformação social, de correção de fluxo histórico. E o que a gente não está vendo. Muito obrigado, Plínio. Foi um prazer. Não terminamos, mas interrompimos por aqui. Muito obrigado.